Glória a Jesus. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor. Estou hoje dando uma surpresa, né? Uma surpresa, estou fazendo live hoje no meu canal no YouTube. Então é uma surpresa, né? Não foi avisado. Estou aqui de surpresa em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a nossa irmã Alzira Rosa, em nome do Senhor, né? Louvado seja Deus. Vamos estar fazendo aí um teste, né? Primeira vez no meu canal. E em nome do Senhor eu quero estar trazendo um estudo bíblico da palavra do Senhor aqui. Glória a Jesus. Como eu havia falado, né, na live do outro canal lá da igreja, que nós iríamos fazer alguma coisa neste canal para ajudar este canal a crescer também, né? O canal estava muito parado. Então hoje a gente vai estar dando aí um estudo bíblico, como eu tinha prometido para os irmãos, né? Vai ser poucas pessoas, mas não importa, com o tempo as pessoas vão descobrindo o canal e com o tempo os irmãos vão vendo aí, louvado seja Deus. Também posso dar esse estudo lá no nosso canal da igreja depois, né? Mas hoje eu quero, já pela primeira vez, fazendo um teste neste canal, estar trazendo aí então um estudo da palavra do Senhor, como eu tinha prometido já, batalha espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero ler a palavra do Senhor, que está aqui no livro de aos Efésios. Deixa eu baixar um pouquinho mais o som. Glória a Deus. Aos Efésios, louvado seja Deus. Deus abençoe também o nosso irmão Humberto Lizardo. Louvado seja Deus. Aos Efésios, capítulo 6, e no versículo 10, né? Que é um versículo bíblico bem conhecido nosso. Aos Efésios, capítulo 6, e versículo 10, que nos diz assim: a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficai firmes. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero estar aqui compartilhando no WhatsApp também, né? Deus abençoe também a nossa irmã Vera Rosa. Louvado seja Deus. Vamos estar compartilhando aqui também, meus irmãos, no WhatsApp, né? Louvado seja Deus. Eu não estou com o WhatsApp aqui, porque esse aqui é o WhatsApp do pastor Marçal, né? Então vamos deixar, vamos colocar só no status aqui. Glória a Deus. No status e também no Telegram. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor, aleluia. Meus irmãos, então nós vamos estar já trazendo esse estudo. Louvado seja Deus. Como nós já lemos aqui no livro de aos Efésios, capítulo 6, e do versículo 10, né? Até o versículo 14, nós vamos continuar lendo aqui até o 15. Calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia. Só até aí, até o 18, né? Então aqui, meus amados irmãos, nós estamos vendo que o apóstolo Paulo, ele manda, né? Glória a Deus, a igreja de aos Efésios, na igreja aos Efésios, para que tomasse toda a armadura de Deus, para que pudesse ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Meus irmãos, nós sabemos que o crente, ele vive em uma batalha espiritual. Às vezes eu tenho escutado, muitas das vezes, estudos que falam tanto de demônios, que falam tanto de demônios disso, demônios daquilo, porque tem o demônio que faz isso, tem o espírito maligno que faz aquilo outro. Só que para o crente fiel e verdadeiro, aquele que verdadeiramente ele cuida, guarda e zela a doutrina do Senhor e vive verdadeiramente uma vida de sinceridade diante de Deus, não deve temer essas batalhas contra as potestades, porque na verdade, meus amados irmãos, a nossa luta, a nossa batalha, ela é uma batalha espiritual, sim, mas se nós não estivermos em obediência à palavra de Deus, nós não venceremos essas batalhas. Então, pode vir demônios, espíritos malignos, possessões malignas contra a vida do servo ou da serva de Deus, que não vai conseguir vencer, não vai conseguir, ou seja, ter vantagem contra o servo de Deus ou a serva de Deus, porque é fiel a Deus, porque vive uma vida de sinceridade diante de Deus, porque vive uma vida de obediência diante de Deus. Então essa batalha, ela jamais vai, glória a Deus, vencer o crente fiel, porque o crente fiel, ele está sempre guardado pelas potentes mãos de Deus. Ele vence as batalhas espirituais através de todas essas armaduras que o apóstolo Paulo estava ensinando o povo de Corinto, né? Louvado seja Deus. Então aqui nós vimos, meus amados irmãos, quando nós nos revestimos das armaduras de Deus, nós vencemos qualquer batalha espiritual. Qual é a batalha espiritual que nós, em nossos dias, precisamos vencer? Será que são demônios que pode atingir a nossa vida? Sim, existe sim demônios, existe espíritos malignos, potestades malignas que sempre estão procurando a quem possa tragar. Só que o servo do Senhor ou a serva de Deus que é fiel, essas potestades malignas não podem atingir. Porque a palavra do Senhor também ela nos fala que o anjo do Senhor habita, né, ao redor daquele que teme a Deus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, os livra e os guarda de todo mal. Então, se o anjo do Senhor acampa ao redor dos seus servos, não tem por que temer os demônios, as potestades. Então, qual é a batalha que hoje nós estamos tentando explicar? São batalhas que nós vivemos no nosso dia a dia. E eu quero citar aqui essas batalhas que nós estamos vivendo no nosso dia a dia, que provavelmente muitos cristãos estão vivendo nesta batalha, estão passando por esta batalha. E é preciso vencer essa batalha. Porque se nós não vencermos essa batalha, aí sim nós estamos dando brechas para que o inimigo entre, para que as potestades malignas entrem na nossa vida e faça, muitas das vezes, estrago na nossa vida espiritual, na nossa família, no nosso lar, os nossos familiares, no casamento, na vida conjugal, né? Na vida sentimental. O inimigo, ele está rugindo como leão.
Agora, se nós vencermos estas batalhas, ao qual eu vou estar falando aqui, nós venceremos as potestades. Louvado seja Deus. Uma vez aceitando ao Senhor Jesus, o crente já está em uma grande batalha espiritual. Pois as forças espirituais da maldade estarão sempre atuando para ver-nos desviar do foco, né? Que é Cristo, a nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Então agora nós vamos falar de 6 batalhas. Vamos falar de 6, mas existe mais, né? Existem muitas outras batalhas espirituais que nós temos que procurar vencer elas. Louvado seja Deus. Mas eu aqui apenas escrevi 6 batalhas. A primeira batalha espiritual, meus amados irmãos, que nós precisamos vencer é a oração. Muitas das vezes nós passamos o dia envolvido em tantas coisas e não oramos a Deus. Passamos envolvido no celular, envolvido numa coisa, nos nossos afazeres de casa, por exemplo, a dona de casa, né? Envolvida nos seus afazeres, e a oração sempre fica em último plano. Porque o inimigo, ele luta com o crente, com o servo, com a serva de Deus, coloca muitas ocupações para que nós não venhamos nos ligar com Deus, estarmos em oração. Como é que nós podemos vencer esta batalha? Às vezes, a luta, a dificuldade da vida é tão grande, os afazeres, as ocupações, mas nós podemos largar um pouquinho aquele trabalho que nós estamos fazendo, 5 minutos, e dobrarmos ali o nosso joelho e buscarmos a presença do Senhor 5 minutinhos. Orar a Deus e dizer, falar com Deus e ter aquela intimidade com Deus. Naqueles 5 minutinhos que você orar, tendo aquela intimidade com Deus, dizendo, Senhor, eis-me aqui diante de ti. Senhor, eu tirei esse tempinho agora para dobrar o meu joelho e dizer que eu te amo. E dizer que eu sou uma mulher pecadora, um homem pecador, uma pessoa falha, uma pessoa que carece, que precisa tanto do teu perdão e da tua misericórdia. Meus irmãos, aqueles 5 minutinhos que nós oramos ali, com o nosso coração quebrantado, nós vamos sair dali cheios do Espírito Santo de Deus. Então esta é uma batalha, que muitas vezes nós passamos o dia todo envolvidos e esquecemos de falar com Deus. Esquecemos de dobrar o nosso joelho 5 minutos pela manhã, 5 minutos depois do almoço, 5 minutos no meio da tarde, antes do culto, antes de nós irmos para a igreja, estarmos sempre orando ao Senhor. Porque orar a Deus, meus irmãos, não precisa ficar meia hora de joelho. É claro que nós temos que ter nosso particular com Deus, e todos os dias nós temos que ter pelo mínimo, no mínimo, 30 minutos de oração. 30 minutos sem levantar da oração, sem tirar o joelho do chão. Mas durante o nosso dia, nós temos que estar sempre ligados com Deus. 5 minutinhos lá. Vai lá, ora, 5 minutinhos, volta, vai fazer os afazeres. Vai lá, ora, mais 5 minutinhos de tarde. Vai fazer a lida. E assim vai. Meus irmãos, é uma maneira de nós termos intimidade com Deus. Porque assim como nós falamos com o esposo, né? Toda hora nós estamos falando com o esposo. Toda hora nós estamos falando com o filho, com a filha. Precisamos também toda hora falar com o nosso Deus. Porque nós não enxergamos Ele. Então nós temos que falar com Ele, porque nós temos saudade dEle. Ele está distante de nós. É claro que em espírito Ele está presente, mas Ele está no céu e nós estamos aqui ainda. Enquanto não formos arrebatados ou não subirmos
o Senhor, não chegou o nosso tempo para nós estar com o Senhor. Então nós temos que estar sempre ligados com o nosso Deus. Essa é uma grande batalha espiritual que o crente enfrenta. E depois que passou o dia, ele diz, ou ela diz, meu Deus, isso já aconteceu comigo. Meu Deus, eu passei o dia todo envolvido nos meus afazeres e não orei. E o dia, meus irmãos, que eu não consigo orar, eu fico numa preocupação muito grande. O dia que eu não consigo dobrar o meu joelho para orar um pouquinho de manhã, orar um pouquinho à tarde, porque a gente sabe que à noite é o horário que a gente vai para a igreja, que a gente vai para o culto, enfim. Mas aqui mesmo em Arroio Grande não tem culto todos os dias, são 3 vezes na semana. Então nós temos que ter o nosso momento à noite de oração. Antes de dormir, ali 30 minutos de oração, até mais, se possível for, 1 hora de oração. Mas eu estou falando, não é daquela oração. Eu estou falando da oração do dia. Aquela oração que às vezes a gente deixa de fazer ela durante o dia. Passa o dia todo envolvido. E só vai lembrar de orar a Deus na noite. Louvado seja o nome do Senhor. Também existe mais uma batalha, meus irmãos, espiritual, que o inimigo luta bastante com o crente também, é o jejum. O jejum também é mais uma armadura que nós precisamos ter na nossa vida, porque nós sabemos que oração, jejum, vigilância são armaduras. Por isso o apóstolo Paulo disse, revestivos de toda a armadura de Deus. E ali ele está falando está lendo a palavra, meditando na Bíblia, revestivos de toda a armadura, calçando os pés no Evangelho da paz, na palavra de Deus. Enfim, nós não vamos ler de novo porque nós já lemos, né? Mas o apóstolo Paulo, ele fala tudo. Então nós sabemos que o jejum é outra coisa, que é outra arma contra o inimigo. O crente que ora, o crente que jejua, o inimigo não tem poder contra a vida dele. Agora, muitas das vezes, alguém que vai me escutar, porque nós estamos fazendo uma live em um canal que não tem quase inscritos, mas eu creio que vai crescer em nome do Senhor Jesus. Alguém que neste momento, no momento que ouvir esta live, vai dizer, mas irmã, eu sou uma pessoa enferma, eu não consigo fazer um jejum tantas horas, mas o Senhor conhece aquele que é enfermo, aquele que tem problema de saúde. E fazer um jejum, meus amados irmãos, eu já vi pessoas falando, jejum até meio-dia não é jejum. Jejum até meio-dia não é jejum. Meus irmãos, Deus conhece a nossa estrutura física. Ele sabe as condições. Já existiu, já teve pessoas que já jejuou muito. Por exemplo, eu fui uma pessoa que jejuei muito. Eu fazia consagração até 6 da tarde, 7 horas da noite. Fui pessoa que fiz muita consagração. Hoje eu já não consigo fazer uma consagração muito prolongada, porque eu tenho um problema de estômago que me incomoda muito, porque eu não tenho vesícula. Eu fui operada, foi tirada a minha vesícula, então eu tenho um problema de estômago que não é tudo que eu posso comer. Que muitas das vezes se eu comer uma alimentação muito gorda, enfim, alguma coisa assim, eu fico doente, porque eu tenho esse problema de vesícula, de estômago, né? Meu filho também, que operou, meu filho de Porto Alegre também, tirou a vesícula, ele também se queixa disso, né? E de problema que também ele come as coisas, se alimenta e também, às vezes ele passa mal também. Então, quem não tem vesícula sabe que não é fácil. Então, meus irmãos, se eu ficar muito tempo em jejum, eu não resisto o meu estômago. Então, mesmo antes de eu tirar a minha vesícula, eu já tinha problema de estômago. E depois que eu tirei a minha vesícula, continuou. Porque, na verdade, eu achava que era a vesícula que me incomodava. Mas não era. É que eu tenho um problema de estômago há muitos anos.
E a vesícula, o problema da vesícula, as pedras na vesícula me prejudicou bastante. Chegou um tempo que eu não aguentava mais. Era aquele como se aquele peso no estômago terrível, que eu não conseguia nem respirar. E eu acabei tendo que me operar às pressas da vesícula. Mas eu sempre tive problemas de estômago, sempre fui problemático, meu estômago sempre foi problemático. Então, meus irmãos, eu não consigo mais fazer aquele jejum o dia inteiro. Se eu for fazer uma consagração todo dia, eu já não aguento. Por exemplo, hoje, eu fiz uma consagração até o meio-dia, e eu falei para o meu esposo, eu não aguento mais, não estou aguentando mais. Não estou aguentando, o meu estômago parece que tinha alguém torcendo o meu estômago. Então tem pessoas que têm essa dificuldade, tem. Mas isso, meus amados irmãos, o Senhor conhece. Se você fizer uma consagração até meio-dia, ou até às 11 da manhã, Deus sabe as tuas condições, teu problema de saúde. Uma coisa que alguém pode ter uma dúvida também, se uma pessoa que está jejuando pode tomar remédio. Pode. Uma pessoa que está jejuando, ela pode tomar remédio. Às vezes a pessoa diz assim, mas eu não posso jejuar porque eu tomo remédio. Mas o remédio não impede jejuar. Pastor Marçal, ele jejua, mas ele toma remédio, porque ele tem problema de pressão alta. Então ele sempre tem que tomar remédio da pressão. E ele toma o remédio da pressão e continua jejuando, né? Então, meus irmãos, o remédio não quebra jejum, porque remédio não é manjar, remédio não é alimentação, então não quebra jejum. Mas, é como eu falei para os irmãos, Deus conhece a nossa vida, Deus conhece a tua vida, Ele sabe as tuas condições, mas o que você deve fazer é jejuar. Seja pouco, seja muito, mas faça um esforcinho e Deus vai se agradar do teu esforço, desse pouquinho que você fizer. Aqui nós temos uma candidata a batismo, ela está se preparando para batizar e ela tem o vício do cigarro, meus irmãos. E ela disse, eu não consigo, já diminuiu o cigarro, mas ela não consegue parar de um todo, né, de fumar. E ela disse, eu quero me libertar, porque eu quero me batizar. Ela já começou a colocar saia, já começou a se doutrinar, só que não consegue deixar o vício de cigarro. Aí ontem eu aconselhei ela, irmã, faz uma consagração, faz um jejum, e nesse horário que você está fazendo o jejum, não fuma. Faça um jejum e apresenta esta causa diante de Deus. Nós também estamos orando por ela. Então, meus irmãos, o jejum é uma coisa muito importante. O jejum é muito poderoso. O jejum e a oração. E muitas das vezes o inimigo luta com o crente para ele não jejuar. Mas eu não posso, porque isso, porque aquilo. Nosso irmão disse que se inscreveu no canal. Deus abençoe, irmão Vicente, em nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, nunca podemos dizer, eu não consigo jejuar porque isso, porque aquilo. Deus vai dar graça para nós jejuarmos um pouco, nem que seja. Até às 11, até meio-dia, e Deus vai te ajudar, com certeza, né? Louvado seja Deus. É mais uma batalha espiritual, que muitos crentes não jejuam mais. Muitos crentes, meus irmãos, não jejuam mais. E se nós não jejuarmos, não podemos vencer. E o jejum, meus irmãos, assim como a oração, faz parte da nossa salvação. Nós precisamos jejuar, porque faz parte da nossa salvação. Glória a Deus. Mais uma batalha, que é a terceira batalha, são falhas. Muitas vezes nós cometemos falhas, que também é uma batalha espiritual, que impede as nossas bênçãos e que impede as nossas vitórias. Qual delas? Desejo de ser bajulado. Desejo de ser bajulado, né? Aquele desejo que alguém me exalte. Aquele desejo que alguém diga, irmã, tu é uma bênção, né? Desejo que aquela pessoa diga, irmã, tu é uma bênção. Irmã, tu é bonita. Irmão, tu é bonito. Ou tu é uma bênção.
É aquele desejo de ser bajulado. E muitas das vezes eu tenho visto isso, já vi acontecer isso na vida de pessoas que hoje, meus amados irmãos, não estão mais conosco. Pessoas que queriam ser bajuladas a todo custo. Pessoas que queriam ser bajuladas. Porque, na verdade, o crente fiel a Deus, ele não precisa ser bajulado o tempo todo pelo pastor. Existem crentes que se o pastor não visitar ele, esse pastor não serve para mim, ele não foi na minha casa, não vai me visitar. Se o pastor não ligou para ele, esse pastor não liga para mim. Mas a irmã isso, a irmã aquilo, o irmão isso, o irmão aquilo. Quer ser bajulado pelo homem, pelo ser humano. Esse desejo de bajulação, isso também é uma batalha espiritual que nós precisamos vencer. Desejos carnais também. Existem muitos desejos carnais, meus irmãos, que nós precisamos vencer esses desejos carnais. São desejos carnais que muitas das vezes têm acontecido com jovens que têm desejos carnais, maus pensamentos. E por que não dizer até pessoas que são casados têm esse tipo de coisa? Maus pensamentos. A vida do crente é uma coisa muito séria, a vida espiritual do crente. Você quer ver a batalha espiritual que nós enfrentamos, muitas das vezes? Às vezes você está lá lavando a tua roupa, né? Está lavando a roupa. Aí vem alguém na tua lembrança. Vem a irmã fulana, o irmão fulano na tua lembrança. Na minha lembrança. Aí, distraidamente, nós começamos a pensar assim, mas ele é isso, ela é aquilo. Aí aparece, o inimigo coloca na nossa mente um defeito da irmã, um defeito do irmão. Algo que a pessoa cometeu e que muitas das vezes nós não conseguimos tirar do nosso coração. Muitas das vezes nós não conseguimos perdoar aquela pessoa, né? Eu vou colocar aqui, meus irmãos, que eu esqueci, que o meu celular vai ficar sem carga, né? Glória a Deus. Muitas das vezes nós não perdoamos. Aí fica dentro do coração aquela mágoa, aquele ressentimento de algo que alguém fez para nós. E você quer ver uma coisa? Quando a gente não perdoa, às vezes a pessoa diz assim, irmã, eu perdoei, eu já perdoei aquela pessoa. Mas quando a gente não para de falar, quando a gente não para de pensar naquela pessoa, no erro daquela pessoa, não para de vir na mente, de martelar, porque pensar é uma coisa e martelar é outra coisa. Às vezes vem aquele pensamento, nós temos que tirar ele, procurar tirar ele da nossa mente. Tirar aquele pensamento da nossa mente. Afastar ele de nós. Distrairmos com um louvor, distrairmos com outra coisa boa, pensarmos em outra coisa melhor e tirar da nossa mente. Mas muitas das vezes a pessoa não consegue esquecer aquilo e não tira da mente. E dali ela vai criando mais coisas, né? Ele fez isso, pode fazer isso. Mas ela fez, pois é, ela também fez para fulano, pois é. E daí a pessoa vai criando na própria mente coisas que não aconteceu ainda, mas a gente está prevendo coisas que não aconteceu. É como se fosse um julgamento de mente. Isso é uma batalha espiritual. Ou, por exemplo, uma batalha espiritual que um mau pensamento de algo carnal na parte sexual. Muitas das vezes vem aquele pensamento na mente, aquilo vem de golpe, um pensamento maligno. E nós temos que repreender, clamar o sangue de Jesus tem poder e afastar da nossa mente. E não deixar alimentar aquele pensamento, porque aquele pensamento, ele vai acabar brotando no coração e vai trazer a ruína para a nossa vida. Isso é uma batalha espiritual
que nós temos que lutar para vencer. Por que que muita gente já caiu no pecado? Por que que muita gente já caiu no adultério? Por que que muitas mulheres traíram seus esposos? Esposos traíram suas esposas e acabaram saindo do seu lar por causa desses pensamentos, que não deixam de ser batalhas espirituais contra as potestades malignas. São batalhas espirituais. Louvado seja Deus. E são pensamentos que têm que ser banidos na nossa vida. Porque esses pensamentos podem nos trazer a ruína. Como eu acabei de falar, pensamentos contra alguém, que muitas das vezes fica no coração, e às vezes a pessoa até começa a comentar. Chega alguém, enfim, a pessoa está num bem de assunto, conversa com alguém, pois é, a fulana me fez isso, a fulana me fez aquilo, fulano me fez aquilo outro, tal tempo ela me fez isso. Muitas das vezes, meus irmãos, eu já errei nesta parte, e eu pedi para Deus me mudar. Coisas que já passaram, do passado, pessoas que fizeram coisas contra a minha vida no passado, eu sempre trazia isso à tona, sempre trazia para frente. Coisas que já passou, mas tal tempo, assim aconteceu isso. Hoje eu não faço mais. Por quê? Porque quando a gente faz isso, é porque a gente não perdoou. A gente deixou de perdoar aquela pessoa, a gente não está perdoando a pessoa. Quando a gente está sempre falando, é porque a gente não liberou ainda o perdão. Então a gente, meus irmãos, tem que procurar vencer esta batalha espiritual, para que nós possamos ser prósperos na nossa vida espiritual. Isso pode impedir a salvação da nossa alma, com toda certeza, né? Eu já escutei testemunhos de pessoas que eram crentes fiéis na vestimenta, na roupa, mulheres fiéis, doutrinadas, mas que estão no inferno, porque não conseguiram liberar o perdão. Então nós precisamos liberar o perdão. Eu, há poucos tempos atrás, mais ou menos há mais de 30 dias atrás, eu fiz uma visita por uma irmã do ministério ao qual eu visitei há mais de 30, ou seja, fui membro, né? Há mais de 30 anos. E eu visitei essa irmã, hoje ela está velhinha, está com quase 70 anos, ela é da idade do meu esposo, né? Está com 69 anos. Eu visitei ela. E ela está com dificuldade para ir na igreja, inclusive ela levou um tombo de bicicleta e não pode mais caminhar longe, então ela tem que pagar um táxi para ir para a igreja. E eu visitei ela, fazia muito tempo que eu tinha vontade de visitar ela, eu visitei ela. E na hora que eu me despedi dela, eu abracei ela e disse: irmã, tu me perdoa se algum dia, lá junto contigo, trabalhando junto, ela foi minha componente do grupo de louvor também, e eu disse para ela: se algum dia eu te magoei em alguma coisa, tu me perdoa, irmã, se algum dia eu te ofendi em alguma palavra, se algum dia eu te magoei em alguma coisa, porque não é a vontade da gente magoar ninguém. Mas muitas das vezes, meus irmãos, a gente tem vontade de ajudar a pessoa, a gente quer ajudar aquela pessoa e acaba ofendendo a pessoa. Às vezes surge um problema ali dentro da igreja que nós temos que resolver. O meu esposo foi pastor, foi segundo dirigente, eu fui esposa de segundo dirigente, fui esposa do pastor, né? Meu esposo foi pastor e também segundo pastor. Eu fui esposa do pastor e também fui esposa do segundo, porque depois que ele saiu de pastor, ele ficou como segundo pastor. Então, muitas das vezes eu tinha que resolver os problemas da igreja também, de mulheres, né, de irmãs. E às vezes a gente tem que resolver problemas que surgem. E muitas das vezes a gente não consegue ter aquela sabedoria, porque só com o tempo que a gente vai amadurecendo que Deus vai dando sabedoria pra gente. Mas às vezes a gente não tem aquela sabedoria. Só que tem coisas na nossa vida que é permissão de Deus. É Deus que permite. Se nós repreendermos alguém, foi Deus que permitiu para ensinar aquela pessoa. Mas às vezes a gente se culpa, porque a gente acha que errou. Mas se nós tivéssemos errado em alguma coisa, Deus não teria nos capacitado para aquele trabalho. Se Deus nos colocou naquele trabalho, é porque Ele sabia que nós tínhamos capacidade para estar naquele trabalho. Então, mas a gente sempre acha que a gente entristeceu alguém. Então eu pedi para ela: perdão, irmã,
se em alguma coisa eu te entristeci. E ela me abraçou e disse para mim também, irmã, eu te peço perdão se eu te entristeci em alguma coisa. Hoje também eu visitei mais uma senhora de idade, velhinha, está com 90 anos já. Visitei ela, está catundinha. Visitei ela também, foi uma guerreira na igreja, né? Uma guerreira. Ela estava sempre limpando a igreja grande, e ela sempre limpando a igreja, limpando os bancos. Às vezes eu dizia, irmã, deixa eu te ajudar. Não, irmã, eu faço. Deixa para mim. Ela não gostava que ajudasse ela. E de tanto que ela trabalhou, ela ficou cacundinha. De tanto ela trabalhar e passar vassoura, passar pano, enfim, naquele monte de cadeira, naquele monte de bancos. E ela ficou cacundinha. Mas ela estava sempre ali na igreja, ela era fiel na igreja, estava sempre com os folhetinhos, com a biblinha debaixo do braço, com os folhetinhos, entregando folheto na rua, às vezes cacundinha, mas estava lá entregando, porque agora ela está bem mais cacunda, né? Ou crocunda, não sei como é a palavra certa, mas ela já estava, né, meio curvada, mas ela ia lá entregando folhetinho, e visitando um, visitando o outro. Muito ela evangelizou comigo, eu evangelizei com ela, a gente saiu junto nas comissões de visita. Enfim, nós trabalhava junto. E ela, meus irmãos, também, às vezes tinha pessoas que não conseguiam vir cumprir as suas escalas, ela vinha cumprir as escalas dos outros, porque ela estava sempre na igreja. E hoje eu fui visitar ela também, hoje à tarde, eu e a irmã de Janira, vamos fazer umas visitas, né? E eu visitei ela hoje à tarde. E eu também abracei ela, uma irmãzinha cheia do Espírito Santo. Nós sentimos a presença de Deus juntas, falamos línguas estranhas junto. Eu chorei abraçada nela, né? E eu disse para ela, irmã, tu me perdoa se algum dia eu te entristeci em alguma coisa. E ela disse, irmã, eu não tenho nada contra ti. Eu disse, eu sei, mas nós vamos morar no céu, irmã. E eu não quero ter nada contra ninguém, eu quero te pedir perdão se eu te entristeci em alguma coisa. E ela disse, eu te perdoo, irmã, eu te perdoo. Então, meus irmãos, é tão lindo, é tão maravilhoso quando nós temos a nossa consciência tranquila na presença de Deus. Sabemos que não temos nada contra o nosso irmão. Existem pessoas, meus irmãos, que nós amamos demais. Pessoas que saíram de junto de nós. Pessoas que saíram daqui. Pessoas que estavam junto conosco e saíram. Mas nós amamos eles. Muitos saíram falando mal de nós. Muitos saíram nos caluniando. Muitos saíram falando tantas coisas contra a nossa vida. Mas nós amamos eles do mesmo jeito. Nós não temos nada contra eles, meus irmãos. Nós amamos eles. Porque, na verdade, a gente tem a consciência tranquila. A gente sabe, meus irmãos, que a gente fez tudo certo. A gente não fez nada errado, a gente fez certo. Porque nunca ofendemos, nunca maltratamos ninguém. Muito pelo contrário. Sempre procuramos ajudar. Sempre procuramos ajudar. Porque nós sempre fomos, tanto eu como o pastor Marçal, de coração aberto para ajudar. Dar cestas básicas, ver que aquela pessoa está doente, ir lá, enfim, ajudar aquela pessoa que está passando uma luta financeira, ajudando com cesta básica, ajudando com uma coisa com outra. Sempre nós estávamos ali presente. Então, nós não temos nada contra essas pessoas. E nós temos desejo no nosso coração, meus irmãos, de chegar e abraçar essas pessoas. Mas, se Deus permitir, no tempo de Deus, eles vão vir até nós. E nós vamos ter a oportunidade de abraçar eles novamente. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, esta é mais uma batalha. A grandeza de fama, né? Outra coisa que muitos estão aí nessa batalha espiritual, que é a grandeza de fama. Querer ter fama, querer ser famoso, querer ser famosa. Nós não queremos ser famosos. Nós queremos pregar a palavra. Nós queremos fazer a vontade do nosso Deus. Nós queremos alcançar muitas almas para o Senhor, através deste canal, ou do outro canal da igreja. Alcançar almas para o reino de Deus. Sabemos que muitas destas almas nós não vamos ver. Muitos poderão se converter através do nosso trabalho. Nós não vamos ver eles se converter. Mas no dia do julgamento, no dia do galardão,
o Senhor vai mostrar para nós. Aqui está a minha serva, meu servo. O trabalho que você fez, você ganhou esta alma para Jesus. Você ganhou aquela alma para Jesus. Esse é o desejo do nosso coração. Apesar, meus amados irmãos, de não termos tanta sabedoria, porque nós entregamos aquilo que nós temos, nós não vamos entregar o que nós não temos. Nós entregamos aquilo que Deus nos deu. O que Deus não nos deu, nós não podemos entregar. Louvado seja Deus. E uma batalha também muito grande dentro do nosso lar. É mais uma batalha. A quarta batalha é dentro da nossa família, dentro do nosso lar. Nós enfrentamos batalhas espirituais. Como assim, irmã? Batalha espiritual. Porque nós, meus amados irmãos, estamos dentro de uma casa, em 4 paredes, ou dentro de uma casa, que o esposo e a esposa são de diferentes sistemas, vamos dizer. Ele tem um costume, o outro tem outro costume. São diferentes sistemas, ninguém é parecido, ninguém é igual. Apesar de todos nós lutarmos pela mesma doutrina, pela mesma obediência, pela mesma santificação, mas existe costumes na nossa vida. Costumes. Por exemplo, o pastor Marçal, que é um costume que eu e o pastor Marçal, vamos falar de nós dois. Por exemplo, o pastor Marçal, se colocar na frente dele uma alimentação, qualquer alimentação ele come. Ele não tem aquela que ele não goste. A única coisa que o pastor Marçal não gosta muito é de maionese. Às vezes eu faço as coisas com maionese, ele come, mas ele não gosta muito. É a única coisa. Mas o pastor Marçal, tudo que colocar na frente dele, ele come. Eu já não. Não é tudo que eu gosto. Existem coisas que eu não gosto. Eu não gosto muito de cenoura. Tem algumas coisas que eu não gosto. Então são costumes, né? E nesses costumes da alimentação, assim como nós temos esses costumes da alimentação, existem também outros costumes na nossa vida, né? Que às vezes eu sou de um jeito, o pastor Marçal é de outro jeito. Por exemplo, o pastor Marçal, ele é uma pessoa tranquila, uma pessoa assim que ele não se preocupa com nada. Para ele tá tudo bem, para ele tá tudo tranquilo, ele não se preocupa. Eu já sou mais preocupada. Eu já me preocupo mais com as coisas. Se o meu filho está passando uma luta, se a minha filha, enfim. Sofri muito com a minha irmã quando esteve enferma, chorei bastante, derramei muitas lágrimas no altar da igreja. Pastor Marçal não derramou uma lágrima, porque ele é uma pessoa mais tranquila. Eu já sou uma pessoa mais nervosa, não brava, mais nervosa, mais preocupada, né? Mais sensível. E dentro da nossa casa nós temos que saber entender os que são de diferentes sistemas, que têm instintos diferentes, né? Por exemplo, o pastor Marçal me via chorando e tal, e ele dizia, não, mas Jesus vai dar, temos que saber ter paciência, né? Ele dizia, não, mas Jesus vai dar vitória, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Ele sempre procurava me incentivar, ele já é uma pessoa mais tranquila, mais tranquilo. Dificilmente vê o pastor Marçal triste. Eu já várias vezes me entristeci. Dificilmente, você quer ver uma coisa? Dificilmente vê o pastor Marçal triste se alguém falar mal dele. Se alguém saiu da igreja falando mal dele, foi embora, a pessoa foi embora, diz que vai embora, enfim, e vai embora. Pastor Marçal, fica tranquilo, dá bola para isso, foi embora. Mas ele ama, ele abraça, e ele tem um carinho muito grande com as pessoas. Mas se for embora, ele só foi embora porque Deus permitiu. O que eu posso fazer? Agora eu não. Se uma pessoa vai embora, se uma pessoa me calunia, se uma pessoa fala mal de mim, eu choro, eu derramo lágrimas. É claro que o Senhor me consola, me conforta, depois passa aquilo, né? Como o problema da minha irmã no início da doença da minha irmã, chorei bastante, chorei muito. A irmã Dejanira também chorou, porque era muito amiga dela, né? Quando a irmã Dejanira descobriu a doença dela, que eu
contei para a irmã Dejanira, ela chorou bastante também, porque era muito amiga, elas eram muito amigas, né? Então, eu chorei bastante por causa da doença da minha irmã. Quando eu descobri a doença nela, eu chorei bastante, porque eu sabia que era uma doença terrível, né? Mas, irmãos, com o tempo, meus irmãos, o Senhor foi me acostumando, foi confortando o meu coração, foi me acostumando, e aí eu comecei a ficar conformada. Mas a gente sabe que não é fácil, existem problemas na nossa vida que nos deixa triste. Então, meus irmãos, como eu falei para vocês, eu usei essas coisas aqui para mostrar para vocês como é que é a nossa batalha dentro do nosso lar. Mas existem outras coisas também. Outras coisas que muitas das vezes atingem a nós. Eu não tenho o que falar para você, porque a minha casa é difícil, né? Não acontecem essas coisas, mas existem lugares por aí que acontecem. Pode existir coisas que atingem a tua vida. Pode existir, quem sabe alguém pode falar para você, o esposo pode falar para você uma palavra que te ofendeu por uma falha dele. Ou a esposa pode usar uma palavra que te ofendeu por falha dela. Você precisa entender a tua esposa. Você precisa perdoar o teu esposo. Você precisa dizer, Senhor, ele falou isso para mim, me doeu por dentro, mas eu vou perdoar ele porque todos nós somos falhas, eu também sou. Às vezes nós olhamos tanto a falha do nosso irmão e se esquecemos de olhar para as nossas. Às vezes a gente tem tanta falha, é que nem aquela palavra que diz na Bíblia, né? Tira, hipócrita, o arqueiro do teu olho, ou seja, a trave do teu olho, para depois tirar o argueiro do olho do teu irmão. É verdade. Muitas vezes a gente acha que o esposo tem erros. Meu esposo é assim. Meu esposo faz isso. Mas e nós? Não temos também os nossos defeitos? Pode existir defeito nas nossas vidas, na vida da mulher, que o marido não gosta. Pode existir defeito na vida do homem que a mulher não gosta. Mas tem que suportar. Suportar. E não ficar batendo boca dentro de casa. Porque existe muita família, muitos casais que ficam batendo boca dentro de casa. Mas tu é isso, mas tu é aquilo. Mas é assim que tu falou isso. Não, mas foi assim que tu falou. Não, mas foi desse jeito. Não, mas eu não gosto disso. Não, mas é isso. Não, mas é aquilo. É aquela contenda horrível dentro de casa. E Deus não quer isso, meus irmãos. Porque esta batalha espiritual, ela pode nos levar ao inferno. Ela pode nos levar à condenação. E por isso que muitas das vezes existem problemas de saúde dentro da nossa casa. Problemas espirituais, problemas de saúde, problemas dos mais diversos. Porque às vezes tem uma brecha. Existe uma brecha que o inimigo está entrando por ali. Há uma brecha que está aberta, que o inimigo está entrando por aquela brecha ali. E nós não sabemos, né? Os muros têm que ser fechados, não pode ter brecha. Porque os muros ele tem que estar fechado para que o inimigo não possa entrar pelas brechas. O muro da nossa vida tem que estar fechado. Louvado seja Deus. Existem brechas que muitas das vezes o inimigo entra por aquelas brechas. Muitas das vezes, meus amados irmãos, existem casamentos que ficam falidos. A esposa já não tem mais aquele amor pelo seu marido. O marido já não tem mais aquele amor para a esposa, porque não aguenta o sistema dela. Ela é tão enjoada que o marido não suporta. Mas ele não fala nada. Ele aguenta tudo caladinho. Ele fica quietinho. Ela, ou seja, ela, o marido, ela suporta aquele marido que ela já não aguenta mais o jeito dele. O sistema dele, muitas vezes ele é brigão, contendeiro, ou ela é contenciosa. Mas ele ou ela suporta um ao outro. E muitas das vezes os lares estão falidos por motivo de não haver diálogo dentro de casa. Não haver diálogo na família. Tem que haver diálogo. Ou, por exemplo, sentar os dois, né? E dizer o que não gosta. Existe uma coisa, sentir que me entristece.
Daria para tu mudar? Se daria, daria. Se não daria, não daria. Daria para você mudar? Esse jeito que você fala comigo. Às vezes você fala comigo atropelando. Eu queria tanto que você falasse comigo com mais calma. Dá para você mudar? Sentar, dialogar um com o outro, né? Meus irmãos, nesses mais de 30 anos, vai fazer... Pastor Marçal tinha até convidado pessoas, né? Para nós fazer as bodas de ouro, acho que é, né? Coloca aí, meus irmãos, 50 anos. 50 anos é bodas de ouro ou bodas de prata? Bodas de ouro ou bodas de prata, 50 anos? Eu não sei. Não sei quem sabe, né? E o pastor Marçal já estava ouro, né? Bodas de ouro. O pastor Marçal já estava convidando um monte de gente para fazer bodas de ouro. Para festejar o ano que vem, bodas de ouro. Eu disse para ele, bodas de ouro? Aí eu comecei a fazer as contas, né? A gente estava bem perdido. Comecei a fazer as contas, faz 45 anos a recém de casado. Meus irmãos, nesses 45 anos de casado, nós aprendemos muita coisa. Aprendemos muita coisa em 45 anos de casado. Muitas coisas a gente foi aprendendo com o tempo. Porque, olha, não é fácil um casal novo que se casa. Cada um tem um sistema diferente um do outro. E muitas das vezes, existem muitos lares separados por esse motivo. Às vezes não há dentro da igreja um aconselhamento para jovem, para casal. Não há dentro da igreja um aconselhamento para que como é que os casais têm que se tratarem. E aí está aí, né? Até inclusive, eu e o pastor Marçal, a gente está querendo fazer um estudo bíblico para casal, né? Já falamos nisso. Não tivemos tempo ainda, mas em nome do Senhor a gente quer fazer um ensinamento. A gente teve há muito tempo atrás um ensinamento para casal no canal de Porto Alegre, lá, né, quando nós éramos lá na outra igreja, mas a gente quer fazer no nosso canal. E se Deus quiser, Deus vai preparar essa vitória, né? Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, esta batalha dentro do lar é terrível. E nós precisamos vencer essa batalha. Porque senão a nossa vida espiritual fica em frangalhos. A gente vai para a igreja, não consegue sentir a presença de Deus, porque fica martelando o que aconteceu dentro de casa. Ah, meu marido fez isso, minha esposa fez isso. E fica martelando aquilo. Tem que haver perdão, tem que haver diálogo, sentar, conversar, haver diálogo. Agora fica um para um canto, outro para o outro, um deita na cama, um vira para um lado, outro vira para o outro, fica emburrado um com o outro. Um fica num canto de lá, outro no canto de cá, emburrado. O esposo não fala com a esposa não fala com o esposo. É uma confusão. E isso aí, já pensou se nós partir? Não estou falando para os irmãos que estão aqui comigo, né? Não estou falando sobre a casa de vocês, porque alguém vai escutar que vai precisar de ouvir, né? Mas imagina, eu não sei a vida dos irmãos, não sei como é que é. Então não é para os irmãos que eu estou falando isso, estou falando para quem vai ouvir. Imagina se a pessoa parte de uma hora para outra, com toda essa confusão dentro de casa, como é que fica, meus irmãos? Louvado seja Deus. E existe também batalhas no trabalho, né? Existem batalhas espirituais também no nosso trabalho. Muitas das vezes, claro que eu não trabalho, o pastor Marçal também não trabalha mais, né? Mas o pastor Marçal trabalhou muito. E olha, o pastor Marçal passava cada batalha, meus irmãos, no serviço, no trabalho. Tinha tempo que as pessoas pegavam no pé dele por ele ser crente, queriam amarrar ele no pé da árvore. Pastor Marçal dizia, se vocês querem me amarrar, me amarram. Vocês é que sabem. Aí eles não amarravam. Agora, se ele se embravecesse, ficasse nervoso, né? Ficasse bravo, aí poderia acontecer o pior. Então, existem batalhas também no nosso trabalho. Existe batalha no trabalho também, que muitas das vezes nós temos que vencer essas batalhas no trabalho. Porque nós temos que saber ser crente lá no trabalho. Saber ser crente verdadeiro lá no trabalho. Porque para nós ser crente lá no trabalho, não precisa nós estar com a Bíblia debaixo do braço, não precisa nós estar cantando o hino toda hora lá, né, provocando os que estão ali, não. Eu trabalhei, meus irmãos, no asilo, aqui em Arroio Grande, quase 4 anos. 3 anos e 8 meses, 9 meses mais ou menos. E eu nunca dei problema lá. Eu me lembro uma vez que as gurias me respeitavam muito. No início foi difícil, mas depois elas aprenderam a me respeitar. E eu me lembro uma vez que elas estavam sentadas, né?
na sala, no salão, onde estavam os idosos, e ali tinha uma televisão ligada. E eu me lembro que eu estava na cozinha, porque eu fui contratada para cozinheira. E eu estava na cozinha lá, fazendo meus afazeres na cozinha, e eu me lembro que elas me chamaram e disseram, Helena, vem cá, vem cá. Eu saí correndo, não sabia o que era, né? E aí estava passando o candidato a prefeito de Arroio Grande daquela época, estava passando na televisão. Estava passando a imagem dele, não sei se no SBT, não sei, eu não olho televisão. Aí elas, para me provocar, porque elas sabiam que eu não olhava, né? Então elas vieram correndo, elas disseram, Helena, vem aqui, vem aqui. E aí eu cheguei na porta do salão e elas disseram, é o fulano que está ali na televisão. E eu disse, vocês perdendo o tempo de me chamar, eu cheia de coisa para fazer, vocês perdendo tempo para olhar fulano na televisão? Fiquem vocês olhando aí que eu vou fazer a minha língua. Saí, não falei nada, que eu não olhava, tá? Deixei. Um dia também chegou uma para mim, começou a falar um palavrão para mim. E eu disse, olha, eu sou serva de Deus, sou crente e não participo dessas coisas. Aí elas começaram a falar lá essas coisas e eu disse, eu sou serva de Deus, não participo dessas coisas. Aí uma delas disse, Helena é crente, tem que respeitar ela é crente. E eu fiquei, meus irmãos, tão acreditada dentro daquele trabalho. Existia uma moça ali também que tinha uma inveja terrível contra a minha vida. E muitas das vezes ela queria fazer coisas contra mim para me fazer eu perder o emprego. Só que quando eu chegava na igreja, ela aprontava no emprego. Quando eu chegava na igreja, eu era revelado pelo meu esposo, pastor Marçal, que no meu trabalho tinha alguém que estava fazendo alguma coisa para me tirar do emprego. Meus irmãos, e eu orando, e o que aconteceu? Quem é que saiu do emprego? Ela. Infelizmente, ela chegou, aconteceu um problema lá, o patrão chamou ela e botou ela para a rua, sem que ela soubesse de nada. Aí depois ela sentada na mesa chorando, disse, não tive nenhuma amiga para me avisar que ia me botar para a rua, que ia me soltar. Por quê? Porque ela não fazia por ter amiga. E eu me lembro uma vez que eu me desentendi, né, com o que trabalhava ali dentro, que era o meu patrão, né, que trabalhava ali, que existia outro patrão também, que era o geral, e também o que estava ali dentro, que era o que mandava dentro ali do asilo. E eu me lembro que ele me falou um dia uma palavra lá, e eu disse para ele que ele gritou comigo. Eu falei para ele, não, o senhor não pode gritar comigo, porque meu esposo é pastor de igreja, ele cuida um rebanho, e ele não grita com ninguém, as pessoas respeitam ele também respeita, então eu peço para o senhor me respeitar. E aí ele ficou muito bravo e passou mais de 30 dias sem falar comigo. E eu me entristeci muito com aquilo. Eu me entristeci, eu chorava muito, porque ele não falava comigo, ele chegava e não falava comigo. Eu chorava bastante. E a esposa dele dizia, não, Helena, não fica triste, ele é assim mesmo, é o jeito dele. E eu disse, mas eu fico triste, porque ele não fala comigo, ele está de mal comigo, eu não fiz nada para ele. E porque ele não tinha razão, né, naquilo que tinha acontecido. E aí ele veio me reclamar uma coisa que eu não tinha feito. E por isso que eu falei para ele que ele não gritasse comigo, porque não era assim. E daí foi passando mais de 30 dias. Quando foi um dia, e eu sempre orando, né, para que Deus fizesse a obra. Aí quando foi um dia eu falei para a esposa dele, eu disse, olha, eu vou pedir as contas. E ela disse, não faça isso, não faça, não, eu estou muito triste, eu vou pedir as contas. Porque eu estou muito triste. E ela disse, não, mas isso vai passar. Eu disse, não, vou pedir as contas. Aí eu cheguei para ele, falei com ele, ele não falava comigo, pedi as contas. Ele não me respondeu nada. Foi lá, arrumou os papéis lá para mim sair, né, para pagar o meu direito. Só que ele tinha me contratado, que eu só ia sair de lá quando ele saísse. Porque eu tinha sido contratada para ficar no lugar da esposa dele. Quando ele saísse, a esposa também iria sair, aí eu tinha que sair. Porque eles iam colocar outra no meu lugar. Mas aí eu fui pedir as contas. Só que aí passou, eu pedi as contas, mas também fiquei quieta, não fui lá no escritório. Aí quando foi um dia, me disseram para mim, olha, sabe por que ele está fazendo tudo isso contigo? É porque ele quer que você peça as contas. Ele quer que você peça as contas porque ele quer ir embora. E ele sabe que se ele for embora, você também tem que ir. E ele não quer te botar para a rua. Então ele quer que tu peça as contas. Eu disse, então agora eu não vou. Eu vou ficar aqui. Aí eu falei para a esposa dele, mano, diga para ele que eu não vou embora mais. E aí ficou, né? Quando foi passando o tempo, um dia ele me chamou para fazer o pagamento e ele começou a conversar comigo e rir. Simplesmente começou a rir comigo, conversar, e daquele dia em diante
ele ficou sempre falando comigo, conversando comigo, ficou muito amigo meu. E ele disse assim, olha, falou para as funcionárias, né, que não eram poucas, e ele disse, olha, quando eu entrar de folga, eu e a minha esposa, quem vai ficar de responsável vai ser a dona Helena. E respeitem a dona Helena, porque a dona Helena é uma pessoa responsável, uma pessoa de confiança. E eu ficava ali de responsável quando ele saiu. Meus irmãos, e um dia ele era muito enjoado, ele não gostava que colocasse erva, porque tinha uma lixeira na rua e uma lixeira dentro da cozinha. Então ele não gostava que colocasse erva de mate na lixeira da cozinha, tinha que ser na da rua. E um dia eu estava com pressa, esqueci que ele tinha falado, com pressa para ir embora, que tinha que ir para o culto, e eu joguei a erva do mate dos idosos dentro da lixeira da cozinha. No outro dia, eu não estava aquele dia, porque aquele dia seria o dia da minha folga, aí as funcionárias chegaram, né, e ele disse, eu já tinha falado que não é para botar essa erva aqui nessa lixeira. Aí uma das funcionárias disse, olha, quem botou foi a Helena. E ele disse, não, se foi a dona Helena, deixa quieto, nem fala nada, deixa quieto, se foi a dona Helena, deixa quieto. Porque eles respeitavam, ele respeitava muito. E até hoje é muito amigo, a esposa dele também. Meus irmãos, então, as nossas batalhas é dentro do nosso serviço. Mas nós temos que saber lidar com as pessoas. Não ofender ninguém, não xingar ninguém, né? E nunca fiquei junto com roda de chimarrão. Elas estavam lá tomando chimarrão, eu estava lá dentro do consultório, onde ficavam os remédios dos idosos, tinha uma cadeira de balanço, lá eu ficava. Até acabar o horário que eu tinha que voltar para a cozinha para fazer o café da tarde, depois do almoço, eu voltava para fazer o café da tarde, depois do café da tarde eu já ia embora, 4 e pouco eu estava indo embora. Mas eu nunca me misturei com elas. E elas sabiam que eu era crente, serva do Senhor. Quando elas fizeram o uniforme do asilo, eu disse para ele assim, pro funcionário, para esse patrão meu, olha, eu não uso calça comprida. E ele disse, não, dona Helena, para a senhora, a gente vai fazer uma saia. A senhora, nós vamos tirar a medida e vamos fazer uma saia. As gurias usavam calça, mas eu usava saia com a mesma cor, os uniformes, a mesma cor das gurias. A mesma blusa, né, a mesma túnica, só que de saia. E sempre fui muito respeitada lá dentro. Então, meus irmãos, nós temos que respeitar para ser respeitado. E com certeza temos que dar testemunho de crente, porque existem batalhas dentro do nosso emprego, do nosso trabalho, e nós temos que saber lutar com essas batalhas, né? Louvado seja Deus. Agora eu quero falar da última batalha. Meu Deus, essa live ficou muito grande, né? Mas eu quero falar da última batalha, irmão. Que essa batalha, sim, é uma batalha que constantemente nós temos. É a batalha dentro da igreja. Esta é a batalha mais terrível que nós enfrentamos. É a pior, né? Porque você tem que ter o discernimento dentro da igreja. Quem está contra você? Quem está te preparando um laço contra a tua vida? Quem está com inveja de você? Nós temos que ter discernimento. E muitas das vezes nós temos que suportar calados, vendo aquela pessoa contra a nossa vida, querendo fazer um mal contra nós. Ou até mesmo uma pessoa que tem inveja de você ali dentro e está sempre te ofendendo. Qualquer coisinha ela está te largando uma ofensa, uma palavra ofensiva. E você tem que suportar tudo aquilo, para que você não venha causar problemas para a igreja, para que você não venha ser um problema, para que nós não venhamos ser um problema dentro da igreja. Porque muitas das vezes as pessoas acham que nós somos o problema. E às vezes não é nós que somos o problema. O problema é aquela pessoa. Mas às vezes as pessoas interpretam errado. Nós, meus irmãos, já fomos muito interpretados errado. Passamos muita luta dentro da igreja. Há muito tempos atrás, passamos muita luta dentro da igreja, sendo mal interpretados. E até pouco tempo, fomos mal interpretados também. Tivemos nomes de coisas que nós não fizemos. Até que nós tinha pegado dinheiro, isso e aquilo, que nós não fizemos nada disso. Fomos caluniados, mal interpretados, né? Até, inclusive, pessoas que falaram que eu falei mal de um pastor, que eu não falei mal do pastor.
Nunca falei mal de pastor nenhum. E nunca me interferi, meus irmãos, na vida de pastor nenhum. Os irmãos que me conhecem, que há muitos anos eu fui da igreja Deus e Amor, os irmãos me conhecem, sabem, os irmãos ali dentro me conhecem, tanto é que são amigos meus até hoje. Eu não tenho nenhum inimigo dentro da igreja Deus e Amor. Fui uma mulher que trabalhei com Reviver, Fundação Reviver, trabalhei com tesouraria da Fundação Reviver, trabalhei com a tesouraria da igreja, tive várias profissões espirituais dentro da igreja Deus e Amor. E sou uma pessoa de muita confiança para esses irmãos. Nunca ninguém falou de mim que eu fosse isso ou fosse aquilo. E a gente vê, meus irmãos, que as pessoas interpretam a gente errado. Mas nós temos que saber perdoar, entender, né? Porque é uma batalha espiritual que nós enfrentamos. E essa é a pior batalha. Porque se você não souber suportar essas coisas, você vai viver sempre numa luta e numa guerra dentro da igreja. É melhor você evitar essas pessoas. Evita. Principalmente uma igreja grande, tem que evitar. Porque ali dentro você nunca sabe quem é fiel e quem não é. Você nunca sabe quem verdadeiramente é convertido dentro daquela igreja. Porque a igreja é grande, tem muitos membros, você não sabe. Ou até mesmo você sabe, porque tem pessoas que se dão a conhecer quem são, mas tem outros que não se dão a conhecer. Tem outros que estão de sapatinho de algodão, que parecem ser ovelhas, mas não são ovelhas. Você olha assim, parece que são ovelha, mas não são ovelha. Quando você menos espera, elas começam a mostrar as unhas de lobo. E nós temos que saber entender isso e até mesmo ficar longe. Como a Bíblia diz, né? Tem uma parte que diz na Bíblia, o apóstolo Paulo fala: admoestai-vos como irmão, mas não andeis junto com eles. Para que você também não seja interpretado errado ou achando que você é a mesma pessoa igual a eles e faz as mesmas coisas que ele faz. Então nós temos que ficar longe dessas pessoas, para que a gente não venha se prejudicar a nossa vida espiritual e não venha, meus irmãos, perder a salvação da nossa alma. O conflito espiritual continuará por toda a nossa jornada terrena, pois o campo de batalha está dentro de nós mesmos. O campo de batalha, meus irmãos, está dentro de nós. Nós somos um campo de batalha e nós precisamos vencer com as armaduras espirituais. Que Deus abençoe, né? Que o Espírito Santo de Deus fale mais ao teu coração. Quero fazer aqui uma oração por todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu quero te agradecer, Pai, por esta oportunidade que o Senhor me concede de poder estar aqui, ó grande Deus, para glorificar, exaltar, engrandecer o teu nome e trazer a tua palavra, Senhor. Esta palavra que não é minha, mas que vem do alto céu. Pai querido, eu te peço que o Senhor abençoe meus irmãos que estão conosco, Pai querido, nesta live. Senhor, abençoa, aleluia, a nossa irmã Alzira Rosa, meu Pai. Abençoa o nosso irmão, aleluia, nosso irmão Vicente, o seu esposo, a nossa irmã Vera Rosa Lizardo, abençoa também o nosso irmão Humberto Lizardo, venha dar a vitória, venha dar o livramento para a família dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus eu te peço, confirma a tua grande vitória e a tua grande bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor. Meus irmãos, compartilhe esta live, né? Com seus amigos, com seus parentes, com seus familiares, né? Para que ela venha crescer, o canal venha crescer e nós possa fazer mais lives neste canal. Vamos ver, se não crescer, nós vamos parar, né? Se o canal não der crescimento nenhum, ninguém se inscrever, nós vamos seguir fazendo live lá. Eu pretendo fazer live no sábado. Não vou dizer que seja todos os sábados, porque tem tempos que eu não tenho muito tempo de fazer estudo bíblico, né? Eu já tenho alguns estudos acumulados e não sabemos se vamos conseguir estar todos os sábados, porque, por exemplo, existe um sábado de 15 em 15 dias que o pastor Marçal viaja para o interior. Ele não viajou hoje por motivo que amanhã tem as eleições, né? Então ele não viajou hoje, mas ele provavelmente no próximo sábado ele vai estar viajando e não vai ser todos os sábados, porque a minha filhinha está ali, né? Então não tem como eu estar aqui, estar cuidando dela ao mesmo tempo.
Mas, meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor. E sempre que der, eu quero estar aqui. Se não crescer o canal, como eu falei, eu vou estar fazendo live lá no nosso canal. Esses estudos bíblicos, né, que são edificantes para a nossa vida espiritual. Gostaria que você falasse alguma coisa sobre o estudo. Quem gostou do estudo bíblico, quem achou edificante, diga amém aí, irmãos. Louvado seja Deus. Quem aprendeu alguma coisa aí nesse estudo, meus irmãos? Glória a Deus. Tem alguém que aprendeu alguma coisa aí? Amém, irmãos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, que Deus venha abençoar poderosamente a vida de todos vocês e até outra oportunidade, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Glória a Deus.